Bom dia. Bom dia a todos e bem-vindos a mais um espaço Mundo Azul, cuja especialidade é abordar temas sobre o consumidor, o ser humano, economia e desenvolvimento sustentável. Meu nome é Francisco Lixuxa e, como disse, foi sempre um prazer falar para multidões. Sempre falei para estudantes nas aulas e algumas vezes falei em outros fóruns, mas neste caso consigo falar com muitas pessoas, cada uma na sua hora, no seu momento, através desses canais das novas tecnologias. Usemos as tecnologias. Sem mais delongas, o tema de hoje, tema número 11, vai ser especialmente dedicado à conclusão sobre o tema das COPs. Que se estão recordados, COPs e não copos, como dissemos. Eu trago aqui copos por causa do comentário que eu fiz, o último comentário que eu fiz sobre o reaproveitamento de tampas para os copos. Se der algum tempo vou voltar a falar para quem não viu esse comentário. Dizia eu então que vimos que copos são as conferências das partes. E estas conferências tiveram lugar em vários países do mundo, inclusive África, América Latina, e tinham como o foco principal a questão do dióxido de carbono. Portanto, o aumento contínuo do dióxido de carbono na atmosfera. Na sequência da decisão do Rio, +2, em 1992, então tiveram lugar várias COPs. E nós dissemos que houve 3 COPs principais. A COP de Kyoto, que, se estão lembrados, foi a 11 de dezembro de 1997, meu aniversário, fiz referência para alguns, para fixarem. Depois tivemos a COP 21, que coincidiu com o Acordo de Paris, e depois a COP 26. Em todas elas, nós dissemos que os países orientam-se com um princípio de responsabilidade comum diferenciada, que dissemos que isso significa que todos os países do mundo são responsáveis pela poluição, todos os países do mundo são responsáveis por esta imagem, por esta poluição que nós aqui vemos, mas que nem todos têm a mesma responsabilidade. Os países desenvolvidos têm maior responsabilidade em relação à poluição que se registrou em todo o mundo, porque eles são os que se desenvolveram desde 1750, com a primeira Revolução Industrial, até os dias de hoje, que se desenvolveram, portanto, com base na poluição. Sobretudo na primeira fase da Revolução Industrial, em que o ferro era o elemento número 1, portanto, para o desenvolvimento naquela altura. E a produção de ferro é acompanhada pela emissão de gases de dióxido de carbono para a atmosfera na combustão do carvão. Okay? Aliás, o carvão é um dos elementos que, como vimos, foi banido até na última COP, não é? Porque é um dos elementos que polui a atmosfera. Infelizmente, para o nosso país, Moçambique, também temos muito carvão, que nos dá muitas divisas, mas, infelizmente, é um produto que é nocivo ao ambiente. Então, dissemos que houve essas 3 COPs. A COP mais importante foi a COP de Kyoto, que trouxe metas, né? Que já não se falava só temos que reduzir, mas começou-se a reduzir. Fizemos referência a algo que ficou conhecido como o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, em que dissemos, até demos o exemplo da Mosal, que as empresas passam a ser obrigadas a fazer a sua produção industrial com o mínimo de poluição na atmosfera. E nessa sequência falamos também dos créditos de carbono. Dissemos que aqueles países que poluem muito e aqueles que poluem menos, pode haver uma relação de negociação entre aquilo que os outros diminuíram em termos de poluição e aquilo que os outros não conseguiram diminuir. Os que conseguiram vendem aos outros. E dissemos que todas essas matérias, se quiserem, depois podem usar os e-mails que estão disponíveis ou os espaços de comentário para me convidarem para debatermos com mais profundidade. Falamos também do mecanismo RED+, que dissemos que era para reduzir as emissões por via das florestas. E dissemos que tudo isto tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos consumidores. Não é? Os consumidores não têm culpa destas externalidades negativas. Nós chamamos a economia externalidades negativas. As externalidades podem ser positivas
e podem ser negativas. O que é que são externalidades positivas? Externalidades positivas são todos os atos que, não sendo mensuráveis em termos de preço, são benéficos ao consumidor, mesmo que ele não os tenha solicitado. E vice-versa. Externalidades negativas são efeitos negativos para o consumidor que ele não os solicitou, nem os comprou, mas pelas circunstâncias em que ele se encontra, ele é prejudicado por essas circunstâncias. Então, uma externalidade positiva seria, portanto, nós vivermos numa estrada de terra batida e, de repente, o município decidir asfaltar aquela estrada. Nós não temos nenhuma despesa em relação a essa mudança, mas a nossa casa valoriza a custa de... Isto é uma externalidade positiva. Uma externalidade negativa é nós termos uma casa num determinado ponto e, de repente, aparecer alguém, construir uma fábrica perto da nossa casa e começar a emitir gases poluentes que nos prejudicam como consumidores. Estamos perante uma externalidade negativa. Portanto, este mecanismo de copos tem a ver um pouco com isto. Reduzir o impacto negativo das externalidades sobre os consumidores. Por fim, para fecharmos, para concluirmos este nosso tema, também queria dizer o seguinte. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós devemos fazer? As Nações Unidas têm muitas propostas, mas cada um de nós individualmente, e eu trouxe aqui aquelas propostas também de reutilização, não reciclagem, mas reutilização de garrafas plásticas, em vez de queimá-las, em vez de enterrá-las, fazer vasos, fazer muitas coisas, não é? Para tapar copos. Ensinei isto no comentário que eu fiz, não sei se tiveram tempo de ver o meu comentário número 3, mas mostrava uma maneira de reaproveitamento das tampas das garrafas plásticas. As Nações Unidas falam de uma coisa que se chama mitigação, não é? Mitigação e adaptação. Portanto, há onde ouvi muitas vezes falar de mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas e há onde ouvi também falar de adaptação em relação aos efeitos negativos das mudanças climáticas. O que é isto? Mitigação, né? Mitigação é este fenómeno todo, podemos considerar, que as COPs têm estado a desenvolver. É essencialmente um fenómeno que procura fazer a mitigação. A mitigação é reduzir as emissões, ok? Portanto, não continuar. Portanto, na cidade de Maputo, o imposto de carbono que eu propus, não é? É para incentivarmos as pessoas a não usarem carros de grande cilindrada, carros que poluem muito. Passem a usar carros de menor poluição, portanto, sobretudo aqueles que têm capacidade de compra, não é? Portanto, aí estamos num fenómeno de mitigação. Adaptação, o que é? Bom, este exemplo pode ser até um exemplo de adaptação, né? Neste caso, se calhar foge um bocadinho. Mas adaptação, o que é? Não temos moscas, né? Neste caso não é das mudanças climáticas, é um exemplo de adaptação. Estamos num bairro com muitas moscas. Não temos como combater as moscas, mas não podemos mudar de residência. Mas queremos tomar a nossa bebida. E as moscas enchem os copos. Então pegamos uma tampa destas, né? Lavamos, pegamos a garrafa, lavamos, etc. Fazemos um corte deste e tapamos a nossa bebida desta forma. E por essa via estaremos a proteger, portanto, a nossa bebida e, por conseguinte, a salvaguardar a nossa saúde. Okay? Mas o fenómeno de adaptação, ele também tem a ver com o tipo de construção que nós fazemos. Portanto, se nós vivemos em zonas propensas a ciclones, a eventos extremos, não é? O tipo de casas que devemos construir, as palhotas, por exemplo, estas palhotas que nós temos nas terras dos nossos avós, aquelas palhotas são concebidas já prevendo o fenómeno de... Alguns até nem sabem, só fazem. Mas aquela tecnologia reduz muito o impacto negativo dos ciclones. Portanto, se tens uma casa de madeira e zinco e tens uma palhota, muitas vezes a casa de madeira e zinco fica sem as chapas de zinco, mas a palhota prevalece. Mas o que eu pretendo aqui é... Há vários exemplos. Eu vou trazer de vez em quando alguns exemplos práticos. Num espaço deste não dá para fazer grandes exemplos, mas adaptação significa... Temos que, portanto, tipo de estradas, né? Estamos numa zona que é propensa a cheias. Então, temos que fazer estradas adaptadas àquelas circunstâncias. É aí depois onde vem aquele conceito que eu disse que havia, que é um conceito da física.
e da biologia. Física e biologia usam muito, que é a resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que as matérias têm de voltar ao estado inicial. Portanto, matérias que podem ser orgânicas ou inorgânicas. Geralmente, isto ocorre com matérias orgânicas. Portanto, a capacidade que os seres têm de voltar ao estado inicial, quer dizer, um ser que, de repente, há uma tempestade, perdeu todas as folhas, se é uma árvore, por hipótese, e ela, de novo, regenera. Isto chama-se resiliência. Okay? Este é um termo, bom, em biologia usa-se mais a homeostase, creio eu. Não sei se estou errado, os biólogos que me corrijam, mas esta é a capacidade das células. As células acho que têm uma capacidade que é a homeostase, que é a capacidade de voltarem ao estado inicial. Elas sofrem uma irritação, a pele, né? Nós sofremos uma queimadura, não é? Com água, não é? A pele fica toda atrofiada, mas a seguir ela volta a estar ao estado normal. Portanto, isto é um fenómeno de resiliência, né? Os políticos também estão a usar para dizer que o desempenho da nossa empresa foi resiliente, etc. É forçado demais, né? Resiliência tem a ver com fenómenos, né? Portanto, e tem a ver com processos. Então, num processo de mudanças climáticas, uma das coisas que temos que saber é que temos que fazer casas, estradas resilientes, no sentido de que estamos a empastar um termo que significa fazer estradas que não é resistência. Resiliência não é resistência. Resiliência é uma capacidade que até pode estar muito próxima à resistência, mas é a capacidade de voltar ao estado inicial que pode ter por detrás a resistência. E mesmo para terminar, a outra coisa importante para estes fenómenos é a educação. Não só a educação formal, mas também a educação dos consumidores. A educação ambiental. Ensinar os consumidores a não queimarem de qualquer maneira o lixo, os plásticos que resultam do seu consumo. Ensinar as crianças educação ambiental, ensinar as crianças a não atirar lixo para o chão, etc. Mas em relação ao clima, neste caso, ensinar os fabricantes, né? Ir às empresas e ensinar métodos, procurar discutir sobre métodos de produção que não emitam gases poluentes para a atmosfera. Ainda na educação, podemos incluir também a componente de plantio de árvores. Não só no contexto do programa RED+, mas também como forma, portanto, de fazer com que as árvores absorvam o dióxido de carbono. Como nós vimos, o caule das árvores, a madeira, não é? Esta madeira, né? Madeira é carbono, ok? Portanto, uma das formas de nós também absorvermos o carbono, chamam os ambientalistas de introduzir um termo, é sumidouros, quer dizer, encontrar elementos, artefactos que a podem absorver. Então, as árvores, o caule das árvores é carbono. Então, se nós tivermos, e se não queimarmos, se para além de plantarmos árvores, também não queimarmos, então estamos a ajudar a fazer o equilíbrio da atmosfera, que é o que mais a natureza precisa, o equilíbrio da atmosfera. Ok? E, portanto, agora mesmo para terminar, dizer que o mais importante é a consciência. Todo o consumidor, todo o cidadão consciente, ele pode dar uma contribuição. Portanto, ele pode não cortar árvores. Quando nós recebemos um terreno, ao parcelamento damos um terreno, a primeira ação não é cortar as árvores, mas sim encontrar formas de construir a nossa casa sem reduzindo no mínimo possível, portanto, o abate de árvores, para que possamos ter, portanto, esta função natural da atmosfera e reduzirmos o impacto negativo do que se vê nas minhas costas. Muito obrigado a todos. Terminamos então o tema sobre mudanças climáticas no geral e vamos então para o próximo tema, a próxima semana, que vai ser também uma surpresa em termos ambientais. Aconselho aqueles que não viram o comentário, para verem o comentário, onde eu mostro, portanto, algo sobre como usar as tampas das garrafas de água plástica para cobrir os nossos copos quando estamos na refeição, em casa, nas discotecas, etc., ao ar livre, né? Taparmos, né? Podemos tapar, né? Desta forma os nossos copos. Muito obrigado, foi um prazer grande. Se gostam dos temas, continuem a divulgar e até breve. Muito obrigado e um bom dia, uma boa semana.